A Prefeitura de Ribeirão vai realizar um novo empréstimo para viabilizar obras no município. Apesar do investimento, a cidade vai adquirir uma dívida milionária que levará mais de 15 anos para ser quitada. Os financiamentos do Executivo já somam 650 milhões de reais e comprometem ainda mais os cofres públicos. A Câmara de Vereadores já aprovou o projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto a contratar um novo financiamento na ordem de 75 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. A matéria, de autoria do próprio Executivo, prevê a utilização dos recursos para restaurar o Museu Histórico, a locomotiva da Praça Schmidt e o Palácio Rio Branco. 20 milhões ficam reservados para a construção de centros de educação infantil, que vão atender crianças até 3 anos de idade. E a maior parte do dinheiro será repassada à Secretaria de Obras para o recapeamento de ruas e avenidas. Investimentos importantes, mas arriscados na visão desse especialista em administração pública. Se você melhora, por exemplo, as condições físicas e de infraestrutura do município, a ideia é que no futuro você consegue produzir mais riquezas e essas riquezas é sobre essas riquezas que vai incidir imposto e o imposto vai cobrir o estoque da dívida feita. O grande risco, na verdade, é justamente esse período, né? Ou a qualidade desse processo de investimento, onde você, de repente, no futuro, não deslocou tanto essa curva, portanto, as possibilidades de pagar, né, de cumprir com as suas obrigações, não seja possível. No projeto, o prefeito Duarte Nogueira justifica que a malha viária do município apresenta problemas de infraestrutura, por causa do longo tempo de atualização, aliado à falta de manutenção. Ainda afirma que os valores destinados à educação são essenciais, já que a pasta apresenta uma demanda de cerca de 4 mil crianças sem acesso à creche. Já os demais recursos são para preservar a memória cultural do município. E o Ribeirão Pretano vai se lembrar por muito tempo desse débito, já que o empréstimo foi parcelado em 84 meses, com juros de 11,7% ao ano. Quando você vai emprestar o dinheiro para alguém, você obviamente avalia o nível de risco do não pagamento, né? Então, os spreads normalmente aumentam. Quando você tem estoques expressivos de dívida, dado que o risco daquele que empresta aumenta, obviamente ele aumenta a sua contrapartida com taxas de juros mais expressivas e com mais garantias, né? De 2017 até agora, o Poder Executivo Municipal já solicitou 11 empréstimos bancários, o que resulta em um montante de mais de 360 milhões de reais. A expectativa é que toda essa dívida seja quitada em meados de 2036, comprometendo as finanças de 4 gestões. A cidade havia herdado um outro financiamento de 310 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento 2, o conhecido PAC da Mobilidade, para a realização de obras de intervenção no trânsito. As construções estão saindo agora do papel, há quase um ano das eleições. É muito dinheiro e também uma prestação muito alta. Eu digo que em casa, quando você faz um financiamento, toda família que faz um financiamento, ela tem que calcular, não é? Aonde e como que ela vai pagar esse financiamento. Agora, se em casa você está com dificuldade financeira, você não vai fazer mais financiamentos. Eu acredito que é a mesma coisa. Se a prefeitura passa por um momento delicado financeiro, ela não tem que fazer mais nenhum financiamento, tem que colocar a casa em ordem e botar as coisas para acontecer como foi dito. Com dificuldades financeiras, a Prefeitura chegou a anunciar que iria parcelar o salário de servidores da Ativa em 2 vezes. A cidade também enfrenta o alto gasto com o pessoal. E o projeto de reestruturação do Instituto de Previdência surgiu como prioridade, à medida em que o déficit afetaria, em curto prazo, o pagamento de aposentados e pensionistas. O próximo prefeito e o próximo também, daqui 2 gestões, pagando dívida contraída por um governo que está atualmente. Então, quer dizer, é jogar a responsabilidade para outros governos, é passar a dívida para frente. Isso não é aceitável. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura garante que essa é a melhor forma de contratar crédito sem prejudicar os munícipes, já que evita o aumento de impostos. Em nota, o governo ainda disse que os investimentos foram amplamente estudados, inclusive aprovados pela Secretaria do Tesouro Nacional, comprovando assim a capacidade de pagamento por parte da administração. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações sobre esse importante assunto. Davi?
André, a sociedade teme o futuro econômico do município. Aqui do meu lado está o advogado Gustavo Assede Ferreira, professor de Direito Administrativo. Doutor, como a reportagem mostrou, a atual gestão já realizou 11 empréstimos bancários, o que resulta em mais de 350 milhões de reais em dívidas com juros altíssimos. Ao fazer empréstimos nesse montante, é preciso pensar na lei de responsabilidade fiscal e suas consequências. Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde, amigos. Na verdade, é um problema sério, né? O spread bancário, como vocês viram na reportagem, mostrado pelo professor João Passador, está altíssimo, né? 11,7%. As garantias são pedidas cada vez em maior quantidade. E nós não temos garantia nenhuma que vai haver retorno para a sociedade desse investimento. Agora, nós sabemos também que há uma herança, infelizmente maldita, vinda da gestão dos 8 anos da gestão anterior. Todavia, quando você tem um problema de caixa grande, né, o que se propõe é que não se gaste mais. Você não vai reformar a própria casa, no caso o Palácio Rio Branco, o Museu Histórico, seriam reformas importantes, mas não acho que seja o momento delas. E a malha viária, a gente já tem o PAC 2 aí, para reformar a malha viária no que for possível. Não adianta você querer reformar uma casa que tem problemas. Eu, de tudo, acho justificável apenas as 4.000 vagas na educação infantil, porque as nossas crianças não podem ficar sem escola. Para uma cidade já deficitária, o que isso representa? Isso representa endividamento. Isso representa um problema financeiro muito grave que vai afetar 4 gestões e diretamente os 2 próximos prefeitos de Ribeirão Preto. Isso é um problema muito sério. Talvez a municipalidade não devesse, nesse momento, por meio da prefeitura, contrair novas dívidas, já tendo tantas dívidas. Eu acho que o caminho, na verdade, para a prefeitura é a reforma do IPM. Nós precisamos reformar o Instituto de Previdência do município. Assim como Ribeirão, outras cidades da macro-região também têm empréstimos milionários. Qual o risco para as administrações com essas dívidas a longo prazo? O risco é altíssimo. Não só para as administrações, mas como para a municipalidade. Os prefeitos ficam expostos com isso, né, sempre expostos à improbidade, né, por conta dos seus atos administrativos, e a população, evidentemente, fica muito preocupada e exposta a um município sem dinheiro. Isso pode afetar servidores, crianças em escolas, pessoas em postos de saúde. É um problema gravíssimo. Uma prefeitura pode chegar a um colapso por dívidas. Nós conhecemos casos assim. Fazer empréstimo milionário pensando só no futuro é deixar o problema para outra administração? O senhor bem disse que sim, né? Sim, na verdade é como a nossa vida pessoal. Finanças é uma coisa só, né, para todo mundo. Se você tem um endividamento, você vai se endividar mais para resolver o endividamento e ainda vai fazer mudanças estruturais na sua vida, devendo tanto e pagando um juro tão alto? Não me parece que esse seja o caminho para Ribeirão Preto, infelizmente. Agir com responsabilidade e deixar o caixa em dia é o mínimo que se espera de um prefeito? Não, isso é importante. É muito importante que um prefeito saneie as contas do município. Eu ouvi de um velho político ribeirão-pretano uma vez: olha, a caixa d'água, falando das finanças da prefeitura, ela enche logo, mas você tem que tomar cuidado com os furos. Uma dívida milionária é um furo numa caixa d'água que é muito difícil de tampar. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Até já, Davi.